Olá pessoal, hoje vou falar um pouco sobre o Google Classroom. Nesse vídeo eu vou apresentar como que é feito o acesso pelo computador e conhecer algumas ferramentas do Google Sala de Aula. Para fazer o acesso pelo computador, nós vamos fazer por um navegador. Aí no navegador nós temos que entrar em algum produto Google. Entre os produtos Google temos YouTube, nós temos Gmail, Drive, então o que tiver mais fácil para vocês acessarem. Então vamos tentar acessar um Gmail aqui, ó, né? Aqui, por exemplo, a gente pode digitar um gmail.com. Aí né, a gente vai entrar no processo de login. Aí qual conta que a gente tem que acessar, né? Como a gente está trabalhando com e-mail institucional e a sede está fazendo o enturmamento dos alunos, a gente vai ter que entrar com a conta de Gmail institucional, que é isso aqui no meu caso aqui, ó, tá? Aí ele vai pedir o login, senha. Bom, o que pode acontecer em muitos casos é assim: se a gente está trabalhando com o computador pessoal, provavelmente ele pode cair direto no seu Gmail, só que Gmail pessoal. Como que a gente pode fazer para voltar ou ir para o Gmail institucional? Clicando aqui, ó, na parte direita superior, vocês conseguem trocar a conta, tá? Então vocês podem trocar a conta para acessar a conta específica, aqui no caso é um Gmail institucional. Para chegar no Google Classroom, todos os produtos Google, ele tem esse mosaico na parte de cima também. Aí nesse mosaico nós temos a opção Google Sala de Aula, que é o que a gente vai querer chegar. Clicando nele, ele já vai direcionar para o aplicativo. Aí que vocês vão enxergar, observar na tela inicial. Na tela inicial, vocês vão visualizar só as turmas de atribuição da sede, tá? Desde que vocês tenham pedido o enturmamento, né, do Classroom via sede. Aí, se você fez os pedidos, vão estar só as turmas aqui, ó. Como eu fiz o pedido já há um tempo um pouquinho maior, eu tenho já alguns alunos vinculados de forma automatizada na turma, tá? Aí pode acontecer de algumas situações de não ter enturmamento. Ó, eu tenho um aluno aqui, por exemplo, enturmado na prática experimental. Então, o que vai acontecer? Quando não tiver aluno, por exemplo, vamos aqui no segundo ano aqui para apresentar. Se eu entrar aqui na turma, eu tenho lá uma parte lá uma aba chamada pessoas. Então dentro das pessoas eu vou conseguir visualizar quem são os meus alunos, tá? Aqui nesse caso eu tenho o meu login aqui, e eu tenho os PCAs também acompanhando, né, como professores auxiliares, tá? Se não tiver aluno vinculado, como que a gente pode fazer? A gente pode fazer o acesso da seguinte forma: no mural ou na tela inicial, vocês vão ver o código da turma. Veja que aqui tem um código da turma aqui em cima. Esse código da turma, você passando esse código para o aluno, ele vai conseguir fazer o acesso, ele inserindo lá na turma dele. Então ele entra no Classroom e aí ele, né, coloca lá participar de uma turma. Colocando participar de uma turma, ele insere o código, ele automaticamente vem cair nessa turma aqui, tá certo? Vamos conhecer um pouquinho melhor esse espaço aqui no Classroom. No mural nós temos, de forma geral, as postagens, né? Pode ser as minhas postagens, o aluno também consegue fazer alguma postagem aqui no mural, né? As atividades postadas também vão aparecer aqui. E aí, se a gente for aqui na aba de atividades, vocês vão ver, né, por exemplo,
Aqui eu tenho uma única atividade aqui, atividade da aula do CMSP dia 1 de julho, tá? Se eu clicar aqui, ó, por exemplo, eu coloquei no dia aqui um link para o formulário, tá? Então eu consigo fazer um acesso para o formulário aqui, ó. Vamos ver algumas atividades, possibilidades de atividades aqui, ó. Aqui nós temos aqui, ó, um grupo de 3 atividades que valem possibilidade de inserir notas, tá? Aqui eu posso fazer uma postagem simplesmente de ter um material, então eu posso colocar um PDF para o aluno fazer leitura, eu posso colocar um vídeo para ele acessar, então posso colocar um texto simplesmente para ele poder fazer o acesso, tá? Na atividade, vamos começar pela atividade com teste, tá? Atividade com teste aqui, ó. Eu posso colocar, por exemplo, avaliação 6. Aí eu posso colocar alguma instrução, né? E aí vocês vão ver que aqui tem formulário, né? Um ícone de formulário. Esse ícone de formulário a gente pode acessar e aí vocês vão cair exatamente numa página de formulário que a gente normalmente faz. Então, AVA 6, por exemplo. E aí essa parte aqui fica igual às outras lá. Uma questão, por exemplo. 1, 2. Posso tornar obrigatória. Posso adicionar pergunta. Igual um formulário que a gente faz normal, né, com os alunos, tá certo? E aí, como ele tem um salvamento automático aqui, ó, você fechando, né, ele vai voltar àquela aba anterior, e se você clicar de novo aqui, ó, você vai ver que está salvo o que a gente fez de alteração, tá? E aí a gente tem que fazer a publicação, né, dessa atividade aqui. Então a gente vai ver nessa parte direita aqui da aba, nós temos possibilidade de fazer uma postagem específica para essa turma, ou eu posso fazer uma postagem para um grupo de turmas aqui, ó, né? Basta só fazer a seleção. E aí os alunos aqui também eu posso fazer uma escolha de quem são os alunos que vão receber, né? Se serão todos os alunos, eu posso escolher. Então aqui existe uma possibilidade excelente, que é, eu quero propor uma recuperação, uma atividade extra para um grupo de alunos, ou uma atividade avançada para um grupo de alunos. Aí eu consigo fazer a escolha aqui de quem que pode receber essa atividade, né? Então eu posso personalizar o envio das atividades aí. A pontuação, né, vai depender como que você vai elaborar seu critério de pontuação. Data de entrega, a gente pode estipular uma data limite de entrega, só que essa data limite não quer dizer que o aluno não consiga fazer a entrega da atividade. Se ele fizer uma entrega fora do prazo, ele só vai vir escrito no Google Sala de Aula que foi entregue com atraso, tá certo? E o tópico, eu não tenho tópico aí, mas para frente eu faço um comentário sobre essa parte do tópico. E eu faço a criação da atividade aqui. Vamos lá. Vamos criar mais uma atividade. Eu posso fazer aqui uma pergunta. Então, dentro de uma pergunta, vamos... E aí, vocês vão ver que aqui tem uma opção que seria ou uma resposta curta,
múltipla escolha, tá? Que aí seriam umas ferramentas do formulário de forma mais simplificada, tá certo? Aqui eu tenho praticamente a mesma estrutura de postagem, tá? Aqui eu posso finalizar, eu posso apresentar uma outra ferramenta interessante aqui, que é a programação. Eu posso programar para que a atividade ela fique, por exemplo, para o dia 13. Então ela está salvo, então essa atividade já está salva, só que quando der o dia 13 às 8 horas, ela vai aparecer para o aluno. Mais uma outra ferramenta interessante aqui, ó. Aqui nessa atividade é muito parecido com essa atividade com teste, mas a gente pode ver uma pequena diferença. Não vai aparecer o formulário, né? Então eu posso até inserir um formulário da seguinte forma, ó: avaliação do roteiro, por exemplo. E aí vocês vão ver que tem um adicionar. Então nesse adicionar eu posso adicionar um arquivo do Google Drive, um link. Então eu posso colocar um link até de um formulário, eu posso colocar um link de YouTube, ou anexar um arquivo que pode ser um vídeo, um documento, um PDF. E aí nesse caso a gente vai criar uma atividade de avaliação igual o outro lá, né, com formulário. Então a gente pode inserir um formulário da atividade de avaliação por aqui, ó. Opa, acho que fiz uma seleção errada. Adicionar link. Aí eu vou lá buscar o link. Aí aquele link que a gente compartilha para o aluno, ó, a gente pode fazer a chamada do link. Aí ele vai cair ó, avaliação do roteiro. Aí ele cai exatamente no como fosse um formulário, tá? Mais uma coisa aqui, ó. O tópico que eu falei que eu ia explicar mais pra frente, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso criar tópicos, né? Por exemplo, roteiro 5. Vamos criar mais um tópico aqui, ó. Vamos colocar aula CMSP. E aí vocês vão ver que ele desses dois tópicos eu posso, vamos colocar mais um tópico aqui, ó. Tópico 6. Aí eu vamos só colocar na ordem aqui, ó. Ele permite arrastar. E aí, ó, não tinha uma avaliação do roteiro 6? Uma avaliação do roteiro 6. Atividade CMSP. Opa. Você não quer ir? Foi. Ó, essa atividade que ainda está programado, vamos pensar aqui, pode ser do roteiro 5, avaliação do roteiro 6, tá? E aí vocês vão ver que consegue organizar as atividades em cima dos tópicos. Então fica mais fácil até para o aluno se organizar, encontrando se é uma pergunta do centro de mídia, né, uma pergunta extra ou uma pergunta do roteiro, tá? Bom, acho que foi um panorâmico aqui do Google Sala de Aula. Eu espero que vocês tenham gostado, conseguido acompanhar o panorâmico do aplicativo. Eu acho que a melhor forma de vocês conseguirem entender é entrar no Google Sala de vocês e conhecer um pouquinho o que ele tem de possibilidades,
E aí fica esse desafio aí. Até!